Quando criança, minha vida era o que muitos chamariam de conto de fadas. Meu nome é Amanda Pereira, e cresci em uma das famílias mais influentes da nossa cidade. O nome Pereira estava na boca de todos, nossas celebrações familiares eram invariavelmente cobertas nos jornais, e meu pai e minha mãe invariavelmente apareciam nas primeiras páginas das colunas de fofocas. A cidade nos conhecia como pessoas poderosas e bem-sucedidas, mas a portas fechadas éramos apenas uma família. Meu pai, Juan Pereira, dirigia a enorme Harrison Industries Corporation, um conglomerado que abrange uma ampla variedade de indústrias, da tecnologia à moda, do setor imobiliário ao entretenimento. Meu pai sempre esteve no centro das tempestades dos negócios, mas em casa parecia mais quieto, desapegado. A mamãe sempre foi um ícone de estilo e sofisticação. Ela adorava fazer recepções luxuosas onde toda a cidade se reunia, mas eu sabia que por trás dessa concha brilhante havia uma mulher que ansiava pela simplicidade de vida que há muito perderá. Minha infância foi passada cercada de tudo o que se poderia desejar. Mansões espaçosas com escadarias de mármore e janelas panorâmicas, escolas de elite fechadas, viagens internacionais de férias onde países exóticos se tornaram abrigos temporários. Mas em meio a todo esse esplendor e luxo, sempre senti uma espécie de vazio. O mundo em que vivia parecia frio e distante, como se coberto de gelo fino que me separava das emoções reais e sinceras. Na maioria das vezes buscava consolo sozinho, escondido na biblioteca entre velhos livros encadernados em couro, onde o cheiro de papel e tinta criava uma sensação de paz e tranquilidade. Eu gostava de coisas simples, uma xícara de chá, noites tranquilas com um livro nas mãos, conversas tranquilas com um casal de amigos íntimos. Esses momentos me deram a sensação de que a vida poderia ser diferente, mais sincera, terna, real. E assim, um dia em uma das recepções de minha mãe, eu conheci Samuel. Ele era diferente, não como todo mundo que me cercava desde criança. Samuel não pertencia à alta sociedade, não brilhava nem com sobrenome nem com fortuna. Na verdade, ele era apenas um funcionário que atendia os convidados naquele mesmo evento. Eu o notei antes mesmo de ele se aproximar de mim. Sua risada sincera cortou o zumbido barulhento da multidão, e seus olhos brilharam com aquele fogo interior que eu não via por aí há tanto tempo. Ei, você é Amanda, certo? Ele disse, me entregando uma bebida. Eu balancei a cabeça, ligeiramente surpreso com sua facilidade. Sim, e você é Samuel? Ele sorriu calorosamente, simplesmente, sem um pingo da arrogância ou artificialidade que tantas vezes me cercava. Havia algo naquele sorriso que me atraiu instantaneamente. Começamos a conversar e percebi que nosso diálogo era o que eu esperava há tanto tempo. Não havia pretensão nas palavras de Samuel, nem desejo de impressionar. Foi uma conversa simples e sincera, sobre a vida, sobre os sonhos, sobre o que é realmente importante. No pouco tempo que passamos juntos naquela noite, senti uma conexão, como se o conhecesse a vida toda. A cada dia que passava, eu percebia cada vez mais o quão pouco eu sabia sobre o mundo fora da minha vida privilegiada. Samuel foi quem me mostrou esse outro mundo. Passeamos em parques, comemos comida de rua e rimos de coisas simples. Ele abriu meus olhos para uma vida que eu sempre tinha olhado de fora, mas nunca entendi. Alguns meses após o início do nosso relacionamento, decidi apresentá-lo à minha família. Pai, como sempre, foi direto ao ponto, mal olhando para Samuel. O que você está fazendo, filho? O que é? Ele perguntou com uma entonação fria, quase profissional. Eu trabalho em catering, senhor. Samuel respondeu calmamente, sem perder a compostura. Foi a calma dele que me encantou. A mãe, como sempre uma anfitriã cordial, sorriu e disse calorosamente: prazer em conhecê-lo, Samuel. Amanda nos contou muitas coisas boas sobre você, mas senti que por trás de sua cortesia havia uma cautelosa perplexidade. Era difícil imaginar que um homem sem milhões e conexões influentes pudesse se encaixar em nossa imagem familiar. No entanto, Samuel permaneceu ele mesmo sincero, confiante, aberto. Quando chegou a hora de conhecer os pais dele, fiquei preocupada. Eles moravam em uma casa modesta, mas aconchegante, cercada por vizinhos agradáveis e gramados verdes. Thompson, sua mãe, me recebeu de braços abertos, como se eu não fosse uma convidada, mas uma filha muito perdida. Amanda, já ouvimos falar tanto de você. Bem-vinda à nossa casa, disse ela, sorrindo sinceramente. Thompson acrescentou calorosamente: Samuel nunca para de falar de você. É tão bom finalmente conhecer a garota que roubou o coração do nosso menino. Aqueles momentos na casa deles eram tão diferentes de tudo que eu conhecia. Nesse ambiente simples, encontrei o que não encontrava entre palácios e luxos, intimidade e amor genuínos, sinceros, livres de ostentação. Foi um prazer compartilhar minhas bênçãos com alguém que amei.
Gestos simples, presentes, jantares em restaurantes caros ou surpresas inesperadas pareciam naturais. Pareceu-me que isso fazia parte da vida, que era a coisa certa a fazer. Dar alegria, usar suas oportunidades para fazer os outros felizes. Mas pela manhã, quando tudo mudou, percebi o quão pouco eu realmente sabia sobre o que significa viver sem o conforto financeiro em que eu costumava existir desde a infância. Esta manhã começou como tantas outras. Eu estava sentado perto da janela, observando os primeiros raios de sol mancharem nossa luxuosa cobertura com luz dourada. Eu tinha uma xícara de café quente na minha frente quando o telefone tocou de repente. Olhei para a tela e meu coração palpitou. Era meu pai. Suas ligações pela manhã não eram características para ele, porque geralmente ele já estava imerso nos negócios da empresa desde o amanhecer. Bom dia, pai. Respondi alegremente, mas em vez da habitual saudação calorosa, ouvi uma pausa. Durou um pouco mais do que o normal. Amanda, meu pai finalmente falou, sua voz pesada de preocupação, que imediatamente me alertou. Preciso que venhas ao escritório. Agora mesmo. Havia tanta urgência em sua voz que isso me tirou da minha calma habitual. Está tudo bem? Tentei esclarecer, mas meu pai apenas disse: apenas venha. Explico quando chegar lá. Depois de desligar, congelei por um momento, imaginando o que poderia ter acontecido. Fosse o que fosse, claramente não era um bom presságio. Vesti-me rapidamente e fui para o escritório da Pereira Industries, sentindo minha empolgação crescer a cada passo. O escritório da empresa, que sempre foi cheio de energia, parecia diferente hoje. Havia uma atmosfera estranha ali. As pessoas falavam em sussurros. Muitos rostos estavam preocupados. A secretária, geralmente sempre sorridente e simpática, me cumprimentou com um sorriso simpático antes de me acompanhar até o escritório do meu pai. Quando entrei, ele estava sentado em sua enorme mesa. Papai parecia diferente. Seu rosto estava abatido, seus olhos estavam vermelhos e papéis estavam espalhados por toda parte, como se ele não dormisse há dias. Era um homem que parecia não conhecer derrotas, e vê-lo assim me chocou. Pai, o que se passa? Perguntei, minha voz tremendo de tensão. Meu pai suspirou, obviamente procurando as palavras certas. Indústrias Pereira, estamos declarando falência. Como se o mundo tivesse desacelerado, cada palavra ecoou na minha cabeça. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Como assim? Como aconteceu? Minha voz estava cheia de descrença e o medo ferveu em meu peito. Meu pai sorriu amargamente, seu olhar cansado encontrando o meu. Estamos enfrentando perdas, Amanda. Por muito tempo pensei que poderíamos consertar, mas nossas dívidas nos alcançaram mais rápido do que eu esperava. Não temos mais opções. Minhas pernas cederam e eu desabei em uma cadeira. Tudo que fazia parte da minha vida parecia estar desmoronando ao meu redor, e eu não conseguia parar o processo. Quando cheguei em casa não sabia como dizer isso ao Samuel. Como eu explico a ele que tudo o que ele sabia sobre mim, sobre nós, mudou em um instante? Quando entrei no apartamento, ele imediatamente sentiu que algo estava errado. Seu olhar, cheio de preocupação, encontrou o meu, e foi como uma faca no meu coração. Amanda, o que aconteceu? Sua voz era suave, mas cheia de ansiedade. Respirei fundo, tentando conter as lágrimas. A Pereira Industries está falida, sussurrei. Samuel parecia atordoado. Mas como? Nós somos, foi tão ruim assim? Ele estava olhando para mim, tentando descobrir o que tudo isso significava. Balancei a cabeça, lágrimas traiçoeiras começaram a rolar pelo meu rosto. Eu nem sabia que era tão ruim assim. Ele veio até mim e me abraçou com força, como se seu abraço pudesse nos proteger de um desastre iminente. Vamos superar isso, Amanda, juntos, disse ele baixinho, mas já havia uma nota de incerteza em sua voz. Depois disso, os acontecimentos começaram a se desenrolar rapidamente. Nosso apartamento de luxo, no qual havíamos construído tantas lembranças, foi a primeira coisa que tivemos que abrir mão. Os bens de meu pai foram congelados e, de repente, todo o luxo que eu considerava parte da minha vida se foi. Parecia que o mundo que eu conhecia tinha se transformado em um fantasma. Vamos ter que morar com meus pais, disse Samuel uma noite, sentado entre as caixas embaladas. Pelo menos até descobrirmos. Eu assenti, engolindo a amargura que subiu na minha garganta. Era temporário, disse a mim mesmo. Mas eu não tinha ideia então que isso seria o início de novas provações em nosso relacionamento. O sistema de segurança em que eu sempre confiei tinha entrado em colapso. E agora tínhamos que viajar pela vida sem aquela almofada macia de riqueza que costumava suavizar os golpes. A casa da família Thompson era bem diferente. Era aconchegante, cheio de aconchego, mas muito menor do que todos os espaços a que estava acostumado. Mas me lembrei que isso era temporário, que logo encontraríamos uma saída e recuperaríamos tudo.
Tudo estava bem no começo. Thompson cozinhava pratos incrivelmente deliciosos e Thompson contava histórias sobre sua juventude. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas, comecei a notar mudanças. Pequenos detalhes que antes escapavam à minha atenção agora se tornaram óbvios. Por exemplo, como a senhora Thompson me olhou com desaprovação quando tomei um refil no jantar, ou como o senhor Thompson de repente disse casualmente como se não importasse nada. Sabe, Amanda, hoje em dia usamos apenas um tipo de geleia no café da manhã, não três. Isso ajuda a economizar dinheiro. Congelei por um momento, examinando os 3 potes de geleia bem colocados sobre a mesa. De repente, um sentimento de mal-estar tomou conta de mim, como se essa pequena observação pesasse mais do que minha alma poderia suportar. Vou ter isso em mente e respondi baixinho, sem saber de que outra forma reagir. Era apenas um dos muitos sinais de que algo estava mudando. E Samuel também. Ele não era mais o homem tranquilo e despreocupado por quem eu havia me apaixonado. Aos poucos, sua atitude foi se aguçando. Sua paciência se esgotou em cada pequena coisa e cada volta para casa foi marcada por um silêncio tenso ou comentários curtos e secos. Uma noite, quando ele voltou do trabalho, notei como ele estava cansado e exausto e resolvi perguntar: Samuel, está tudo bem no trabalho? Parece que algo está comendo você. Ele suspirou pesadamente, como se estivesse sob a pressão do mundo inteiro. É só estresse, Amanda disse irritado. Precisamos de dinheiro e estou tentando fazer tudo o que posso. Tentei alcançá-lo colocando minha mão em seu ombro. Estamos juntos, talvez eu possa procurar emprego também? Mas Samuel de repente se afastou, como se minha sugestão só o tivesse irritado mais. Talvez você realmente devesse ir, disse ele, e suas palavras me cortaram mais do que eu poderia imaginar. Era um Samuel diferente, não aquele que eu conhecia. Estou acostumada com seu carinho, com seu humor gentil, e não com essas palavras afiadas e sarcásticas. No entanto, engoli meus sentimentos convencendo-me de que era temporário. Ele só está passando por um momento difícil. Mas logo percebi que estava afundando mais fundo em uma realidade que não poderia ter previsto. Um desses momentos foi a manhã em que eu estava limpando nosso quarto. Quando ouvi vozes abafadas vindo da sala, parei, congelei, ouvindo. Era Samuel e seus pais. Eu não ia escutar, mas as palavras que ouvi pareciam me paralisar. Ela não entende o valor do dinheiro, mãe, disse Samuel amargamente. Thompson suspirou, e eu pude sentir seu cansaço em cada palavra. Eu percebi, Samuel. Ela precisa se adaptar. Não podemos continuar apoiando seus gostos generosos. E então o Sr. Thompson falou. É hora de ela encarar a realidade. Congelei, como se tivesse me assustado. Tudo que eu ouvia batia no meu coração. Achavam que eu era um fardo. Suas palavras estavam cheias de decepção e condenação implícita. Lágrimas encheram meus olhos, mas não me deixei chorar. Uma casa quente que antes parecia um refúgio agora se tornou fria e inóspita. Cada ação que eu tomava agora era cuidadosamente avaliada, cada decisão questionada. Pessoas que antes eram pacientes e gentis agora pareciam duras e julgadoras. Apesar disso, tentei me segurar. Comecei a procurar emprego, estou pronto para contribuir com as despesas da casa. Reduzi meus gastos pessoais, abandonei meus velhos hábitos e tentei ser o mais discreto possível. Mas por mais que eu tentasse, nunca parecia o suficiente. Noites que antes eram cheias de risadas e histórias calorosas de família se transformaram em horas de silêncio. A TV tocava ao fundo, mas em vez de um ambiente aconchegante e caseiro, a tensão pairava ao redor. Prazeres simples, como comemorar aniversários ou datas comemorativas, agora pareciam algo distante, quase esquecido. Fazia alguns meses que não nos mudávamos e agora o aniversário do senhor anteriormente, esse dia sempre era comemorado com um jantar tranquilo em família em casa. Mas deste ano eles decidiram comemorar em um restaurante e me convidaram para me juntar a eles. Eu tinha sentimentos mistos, uma mistura de esperança e ansiedade. Poderia ser uma chance de trazer harmonia de volta ao nosso relacionamento, de sair dos confins da casa, onde cada movimento meu estava sob vigilância. Quando chegou a noite da festa, fiz o possível para me vestir com recato, sem chamar atenção desnecessária. Foi uma experiência inusitada para mim, escolher sempre o simples modesto, e não o que eu gostava. Chegamos a um restaurante, um lugar familiar para mim de uma vida anterior, onde eu tinha estado antes em circunstâncias muito diferentes. O garçom nos acompanhou até uma mesa reservada. Quando entramos no restaurante, um lugar familiar imediatamente me lembrou de uma época em que eu podia me dar ao luxo de não notar os preços do cardápio. Agora, sentado à mesa, olhei os números, sentindo como cada dólar ganha um significado especial. Escolhi um prato barato,
tentando ser o mais modesto possível, quase invisível na minha contenção. Mas quando Samuel, sem hesitar, pediu um bife mal passado, um dos pratos mais caros do cardápio, e sua mãe escolheu lagosta, comecei a me sentir estranhamente desconfortável. Thompson não hesitou em fazer um pedido de 3 pratos inteiros. A escolha deles parecia muito frívola, especialmente considerando nossa atual situação financeira. Quando chegou a minha vez de pedir, abri a boca para fazer uma escolha modesta, mas a senhora, ela vai comer uma salada de jardim e água da torneira, disse ela em um tom como se não fosse uma sugestão, mas um pedido. Alface é o suficiente. Precisamos manter nossas despesas em mente, acrescentou ela com uma ponta gelada em sua voz. Senti minhas bochechas curadas. A humilhação tomou conta de mim como uma onda quando percebi que os clientes das mesas vizinhas estavam olhando para nós. Thompson e seu peso pesaram sobre mim como um forte tapa na cara, não deixando chance para uma resposta decente. E então Samuel sorriu, como se o que ele disse fosse uma piada. Sim, Amanda nem sempre consegue mais coisas da moda. Sua voz era tão leve e indiferente que cada palavra parecia mais um golpe. Meu coração pulou uma batida. Na minha frente estava sentado um homem em quem eu confiava, que uma vez prometeu me apoiar, não importa o que. E agora, neste momento, ele estava rindo da minha situação. Antes que eu pudesse responder, o Sr. Thompson acrescentou: "Você deveria ser grato. Algumas pessoas nem conseguem comprar pão." A risada ecoou como um eco surdo e agudo, preenchendo todo o espaço ao meu redor. Um nó se formou em minha garganta e eu estava quase sufocando com a sensação de humilhação. Tudo o que aconteceu naquela noite se tornou um fardo insuportavelmente pesado. Eu podia sentir todos os olhos em nós, como se o mundo tivesse desacelerado, me dando alguns segundos para organizar meus pensamentos. Finalmente encontrei minha voz. Ele estava fraco e tremendo, mas ainda era meu. Quando tudo estava bem na minha família, comecei, sentindo a dor de velhas lembranças se espalhando pelo meu corpo, compartilhei com vocês tudo o que tinha. E agora que os tempos estão difíceis, é assim que você me trata. Thompson sorriu, seus olhos brilhando friamente. É hora de você aprender o valor do dinheiro. Suas palavras foram misturadas com uma orientação cruel. Olhei para Samuel, esperando ver algum apoio, mas ele se afastou, incapaz de encontrar meu olhar. Convocando todas as forças que ainda tinha, me levantei. Posso não ter o dinheiro que tinha antes, disse, tentando manter a voz firme apesar da dor, mas ainda tenho a minha dignidade. E com isso saí do restaurante, sentindo o ar frio da noite bater no meu rosto enquanto saía. O jantar que eu esperava acabou sendo um desastre, mas também foi um alerta. Percebi que alguns relacionamentos estavam tão danificados que não podiam ser restaurados. Na manhã seguinte, os raios do sol estavam lentamente abrindo caminho através das cortinas quando desci para a cozinha com o coração pesado. O aroma do café acabado de fazer encheu o espaço, mas seu cheiro quente contrastava fortemente com a atmosfera gelada que pairava sobre a casa depois da noite passada. Samuel, seu pai e sua mãe estavam sentados à mesa. Ninguém estava olhando para mim, mas o silêncio na sala era tão denso que poderia ter sido cortado com uma faca. Reunindo meus pensamentos, decidi falar primeiro. Eu sabia que era necessário. Eu sei que a noite passada foi desconfortável para todos. Comecei, tentando manter minha voz firme, mas calma. Talvez devêssemos discutir isso. Thompson sorriu sem jeito. Isso é para dizer o mínimo, Amanda. Foi simplesmente estranho. Thompson, não esperando uma continuação, interveio abruptamente. O que você estava pensando? Fazendo uma cena em um lugar público. E tudo isso por causa de algum pratinho? Samuel finalmente olhou para cima, mas não havia calor em seu olhar que eu conhecesse uma vez. Parecia distante, como se fosse uma pessoa completamente diferente. Você poderia ter nos contado isso em particular. Sua voz estava cheia de reprovação. Meu coração afundou. Era insuportável, mas eu sabia que não conseguia ficar quieta. Quando todos vocês escolheram deliberadamente o prato mais barato para mim, foi como um tapa na cara. Minhas palavras foram encharcadas de raiva e dor que vinham se acumulando há muito tempo. Samuel riu, como se eu estivesse dizendo algo estúpido. É só comida, Amanda. Não, não é só comida. Minha voz tremia, mas eu não conseguia mais segurar. É sobre respeito, compreensão e amor. Olhei nos olhos de Samuel, nos quais uma vez vira calor e carinho, e senti como eles haviam se tornado estranhos, frios, como os olhos de um homem que há muito tempo havia parado de compartilhar meus sonhos e esperanças. O desespero invadiu minha voz quando fiz uma pergunta que eu tinha medo de expressar por um longo tempo. Você me ama mesmo, Samuel, ou sempre foi por causa do dinheiro?
Ele congelou por um momento, como se estivesse considerando sua resposta, então um sorriso cínico apareceu em seu rosto. O dinheiro é um acréscimo importante ao amor, não é? Suas palavras soaram como o toque do vazio frio desprovido de qualquer calor e sinceridade. Eles me bateram mais forte do que qualquer coisa que ele já disse ou fez. Era uma confissão desprovida de compaixão e humanidade, como se todo o nosso passado tivesse sido reduzido a um negócio, a um simples benefício. Senti o chão desaparecer sob meus pés, enquanto o mundo que eu havia considerado sólido e real por tanto tempo estava desmoronando. Thompson, não deixando de aproveitar o momento, acrescentou, deliciosamente colocando lenha na fogueira. Você nunca foi uma boa opção para nossa família, Amanda. Ela sempre gastava dinheiro à torto e à direito, sem pensar nas consequências. E agora? Agora você é apenas um aproveitador. Essas palavras perfuraram meu coração como uma faca. Eu não podia mais suportar a dor que estava chovendo sobre mim de todos os lados. A casa que já foi um símbolo de conforto e paz, agora se tornou uma armadilha onde cada olhar, cada palavra foi cortada para o rápido. Percebi que não podia mais ficar aqui. O amor que eu achava indestrutível acabou sendo construído sobre uma base frágil de conveniência e conforto. E aquela fundação se desfez em pó na minha frente. Sem dizer uma palavra, me virei e me dirigi para a porta. Por dentro, tudo estava furioso: dor, desespero, amargura da traição, mas por fora tentei manter pelo menos uma sombra de dignidade. As lágrimas começaram a encher meus olhos quando saí de casa, deixando para trás tudo o que eu considerava meu. A cada passo sentia como se estivesse me libertando do peso desse relacionamento, mas ao mesmo tempo percebi a solidão e a incerteza. Entrei no carro e dirigi pela estrada familiar que levava à casa dos meus pais. Cada árvore, cada curva evocava lembranças da infância, quando o mundo parecia tão simples e os problemas estavam distantes. A casa rodeada de rosas que minha mãe sempre cultivava com tanto amor, apareceu na minha frente, e senti uma onda de emoções misturadas com saudade de um tempo em que tudo era diferente. Quando saí do carro, a porta da frente da casa se abriu e minha mãe saiu correndo para me encontrar. Havia uma expressão ansiosa em seu rosto, mas senti um verdadeiro conforto em seus braços. Seu calor, seu cuidado eram como um bálsamo para minha alma, que sofreu nos últimos meses. Amanda, sussurrou ela, me abraçando com força. O que aconteceu, meu amor? Não consegui segurar mais as lágrimas. Tudo que eu tinha guardado lá dentro, a traição de Samuel, a frieza, o desespero e a decepção de sua família, tudo explodiu em uma torrente de palavras. Mamãe ouviu atentamente, seu rosto expressando um misto de preocupação e indignação. Ah, Amanda, suspirou ela quando terminei minha história. Você merece muito mais do que isso. Eles nunca te apreciaram de verdade. Eu só achava que eles me amavam, sussurrei, olhando para minha mãe em meio às lágrimas. Eu achava que Samuel me amava. Ela gentilmente escovou uma mecha de cabelo do meu rosto. Seus olhos me olharam com amor e compreensão infinitos. Às vezes as dificuldades mostram a verdadeira face das pessoas, disse ela em voz baixa. Dói, mas é verdade. Fomos interrompidos pelo som de passos. Era meu pai. Ele tinha um jornal da manhã nas mãos, e em seu rosto estava aquela expressão levemente irônica que eu lembrava desde a infância. Esta é minha filha? O que é? Ele perguntou com fingida surpresa. Bem, uau! Eu sorri em meio às lágrimas, sentindo o peso aliviar um pouco. Pai? Arrastei-me. Ele se aproximou e me abraçou com força. Em seguida, estendeu um jornal com um grande título na primeira página. A Jetson Enterprises está no caminho da recuperação. Estamos de volta ao caminho certo, disse ele com um grande sorriso. Eu congelei, atordoado com a notícia. A ideia de que a crise havia acabado parecia incrível, mas foi confirmada por toda a leveza com que papai falava. Fizemos algumas jogadas inteligentes e com um pouco de sorte não apenas recuperamos nossas posições, mas estamos prosperando, acrescentou. Por que você não me contou antes? Eu perguntei, piscando lágrimas de alívio. Ele encolheu os ombros. Não queria que te preocupasses. E eu queria ver quem realmente se importa com minha filha, dinheiro ou outra coisa. Mamãe sorriu, olhando para ele com gentil reprovação. Você e seus testes, John, disse ela balançando a cabeça. Rimos juntos e senti o peso ir embora, substituído por um sentimento real e profundo de felicidade e gratidão. Passamos a noite mergulhando em memórias, discutindo o passado e apenas curtindo a companhia um do outro. Quando a noite caiu e eu me deitei no meu antigo quarto, ficou claro para mim que, embora eu tivesse perdido Samuel, eu tinha ganhado algo muito mais valioso, a minha autoestima e o amor inabalável da minha família. Os acontecimentos recentes deixaram feridas profundas em minha alma,
como uma forte rajada de vento queimando minha pele, mas também me deram uma clareza que há muito perdi. Eu estava ganhando determinação como uma arma muito esquecida que foi encontrada no arsenal novamente. Com esses novos poderes fui à casa de Samuel pela última vez. Uma mala em uma mão, um jornal dobrado na outra. Meus passos eram confiantes, embora meu coração batesse um pouco mais rápido. Quando a porta se abriu, vi Samuel. Seu rosto refletia confusão, como se ele não acreditasse que eu, a mesma Amanda com quem ele uma vez compartilhou tudo, estava parada na frente dele neste momento. Amanda, o que você está fazendo? Ele disse, tentando esconder sua indecisão, mas sua voz o traiu. Respondi calma, mas decididamente, entregando-lhe os papéis do divórcio. Estou terminando essa charada, Samuel. Seu rosto empalideceu e seus lábios se contorceram levemente. Ele parecia como se estivesse sem palavras por um momento. Isso é exatamente o que você pensa, continuei, acrescentando implacavelmente o toque final a uma conversa que deveria ter ocorrido há muito tempo. O silêncio era penetrante, como se o vento passasse por nós dois, desprovido de calor e compreensão. Finalmente sua mãe, que estava por perto, murmurou com um sorriso presunçoso. Bem, boa viagem, garota. Sabíamos que você voltaria a si e deixaria nosso filho. Cada palavra que ela dizia tinha gosto de veneno, mas não deixei que me tocasse mais. Eu não ia responder aos insultos dela. Em vez disso, desdobrei o jornal e entreguei a eles. Eu sabia que ela seria o toque final nesse momento em que tudo se encaixaria. O pai de Samuel, franzindo a testa, pegou o jornal e, lendo a manchete, empalideceu. A Jetson Enterprises está fazendo um retorno maravilhoso, murmurou ele, e sua voz tremeu. Após a ameaça de falência, a empresa conseguiu não apenas se manter à tona, mas também alcançar um crescimento sem precedentes nas últimas semanas. Olhei para eles, sentindo uma sensação de triunfo surgir dentro de mim, não de satisfação vingativa, mas de um senso de justiça. Você estava tão ansioso para me marcar um aproveitador, eu disse lentamente, cada sílaba cuidadosamente calibrada. Mas acontece que a vida tem uma maneira engraçada de mostrar quem é realmente superficial. Eu não olhava mais na direção deles, como um homem confiante em seu caminho. Quando saí de casa, senti um peso cair dos meus ombros e estava livre. Dei um passo em direção à minha nova vida, em direção ao que merecia, e pela primeira vez em muito tempo senti que podia respirar fundo. Nos dias seguintes, meu telefone foi literalmente inundado com ligações de Samuel. As mensagens seguiram uma após a outra, cheias de arrependimentos, desculpas e pedidos para lhe dar uma segunda chance. Mas cada chamada soava como um eco do que já havia sido destruído. É como se toda vez que ele dissesse sinto muito, ele apenas me lembrasse de quão profunda foi a dor que ele causou. Depois começaram a chegar os cartões postais. A princípio me pareceram estranhos, mas depois vi a essência delas, as tentativas ingênuas dos pais dele de pedir desculpas. Os cartões postais tinham paisagens pitorescas, mensagens curtas rabiscadas, perdoe-nos, estávamos errados, vamos começar tudo de novo. Mas suas palavras, como as de Samuel, não eram mais válidas. A dor que me infligiram, a humilhação que me fizeram passar, ainda estavam frescas em minha memória, como feridas que acabavam de cicatrizar, mas podiam reabrir ao menor toque. Uma noite, quando o telefone tocou novamente, percebi que não podia mais deixar isso acontecer. Peguei o telefone, inalando resolutamente o ar, e atendi. Samuel, minha voz estava calma, embora tudo estivesse fervendo dentro de mim. Eu ouvi todas as suas desculpas. Já vi todos os cartões postais. Mas isso não muda nada. Tivemos tempo e acabou. Houve silêncio do outro lado da linha. Imaginei-o lutando com seus pensamentos, mas suas palavras não tinham mais poder sobre mim. Sinto muito, Amanda, ele finalmente sussurrou. Desculpas não são suficientes, respondi com firmeza. Cansei de dar chances. Essa conversa foi meu último adeus ao passado, a uma vida em que fui enganada e onde meu amor era valorizado em dinheiro. É hora de se reconstruir, focar em uma nova vida, longe dessa teia de mentiras e amor condicional. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma mensagem. Era Jenny. Seu tom casual instantaneamente me trouxe de volta ao presente. Ei, ouvi dizer que uma nova galeria de arte está abrindo no centro da cidade. Quer ver? Ela escreveu. Sorri imaginando-nos caminhando entre as pinturas, desfrutando de um novo começo. Eu digitei de volta rapidamente. A vida começava a brincar com novas cores, e havia tantos caminhos pela frente que agora eu podia escolher por mim mesma. Esta noite a galeria estava cheia de gente, como se cada canto da sala estivesse saturado de sussurros e corações afundando prontos para absorver a arte.
A variedade de obras era impressionante, de pinturas brilhantes e energéticas a esculturas intrincadas e misteriosas. Cada criação parecia ganhar vida, contando sua própria história única. Jenny e eu, imersos nessa atmosfera, parecemos passar magicamente de uma exposição para outra, incapazes de tirar os olhos da arte que permeava as paredes. Em meio a todo esse esplendor, uma pintura me chamou a atenção, a imagem de uma fênix ressurgindo das cinzas. Suas asas, cobertas de reflexos dourados de fogo, subiram suavemente para o céu, e o corpo do pássaro parecia brilhar com a luz de uma nova vida. Fiquei em frente a essa pintura, sentindo uma conexão estranha e inconsciente com ela. Como se eu mesma, como essa fênix mítica, tivesse sobrevivido às minhas cinzas, à minha queda e agora estivesse pronta para renascer. Jenny, percebendo minha obsessão com a pintura, silenciosamente veio até mim. Sua voz estava cheia de admiração. É lindo, não é? Um símbolo de renascimento decorrente da adversidade. Eu balancei a cabeça, sentindo algo responder dentro de mim. Sim, é simbólico. Isso me lembra de tudo o que passei. Mais tarde, quando Jenny e eu nos encontramos em um pequeno café próximo, ela parecia pensativa. Havia mais em seus olhos do que apenas pensar em arte. Você sabe, ela começou, escolhendo suas palavras com cuidado, há um seminário na próxima semana. É sobre se redescobrir, encontrar sua paixão. Você sempre esteve procurando por algo novo. Quer experimentar? Minha hesitação inicial era óbvia. Eu ainda não tinha certeza se estava pronta para me lançar em uma nova experiência, especialmente uma tão pessoal e profunda. Mas daí eu pensei, por que não? Talvez seja exatamente disso que eu preciso, uma chance de me reconstruir e encontrar uma nova paixão, um novo começo. Sim, vamos fazer isso, respondi finalmente, sentindo uma leve excitação começar a se formar dentro de mim. As semanas seguintes do workshop foram uma experiência transformadora para mim. Nós nos entregamos a várias atividades, desde meditação até exercícios criativos. Mas foi o desenho que se tornou a experiência mais profunda e pessoal para mim. Cada traço na tela era como um sentimento liberado, que eu vinha escondendo em mim há muito tempo. Tornou-se uma terapia, uma cura da minha alma. Encontrei consolo nesse processo, como se cada golpe me ajudasse a me libertar do fardo do passado. Uma noite, depois de uma sessão particularmente intensa, um instrutor veio até mim. Seus olhos estavam cheios de interesse e admiração. Seu trabalho, Amanda, disse ele, é algo excepcional. Já pensou em exibi-lo? Balancei a cabeça atordoado. Não, nunca. Mas obrigado por dizer isso. Ele sorriu, seus olhos bondosos irradiando apoio. Pense nisso. Sua arte conta uma história, e ela merece ser ouvida. Suas palavras ecoaram em mim. Os dias se transformaram em semanas, e logo meu pequeno estúdio caseiro estava cheio de pinturas. Antes caixas vazias destinadas a coisas do passado agora continham pincéis, tintas e telas. Eu sentia como se todos os dias minhas velhas feridas estivessem cicatrizando, e algo novo e vivo aparecesse em seu lugar. Eu não era mais uma mulher desprezada por um casamento fracassado. Tornei-me um artista renascido das cinzas das minhas experiências. Meu pai, que sempre me apoiou, se ofereceu para organizar uma exposição. No começo eu estava hesitante, não tendo certeza de que alguém iria querer ver o meu trabalho. Mas sua confiança e apoio me ajudaram a superar meu medo. Finalmente concordei. A noite da exposição foi como um sonho. Tudo estava acontecendo tão rápido que os momentos foram misturados em um fluxo. Amigos, familiares e até desconhecidos admiravam meu trabalho. Cada olhar, cada sorriso foi uma confirmação para mim de que fizera a escolha certa. A pintura central da exposição foi Fênix, inspirada naquele exato momento da galeria. Essa pintura se tornou um símbolo do meu próprio renascimento, e sua beleza atraiu a atenção de todos. Quando a exposição estava chegando ao fim, algo inesperado aconteceu. O instrutor da oficina veio até mim, segurando um recibo nas mãos. Amanda, ele começou com um sorriso. Você tem um cliente. Comprou o quadro da Fênix. Olhei para o recibo incrédulo. Mas não era sobre o dinheiro. Esse momento foi uma confirmação de que minha arte, meus sentimentos e minha história ressoaram no coração de alguém. Minha dor, meu sofrimento e meu renascimento foram todos compreendidos e apreciados por outra pessoa. E essa foi a verdadeira recompensa para mim. Quando o dia da exposição terminou e o salão estava vazio, fiquei no meio desse espaço, percebendo que a vida é cheia de reviravoltas inesperadas. Cada passo, cada falha leva a um novo começo, se você estiver pronto para aceitar esse desafio. Meu passado com Samuel não tinha mais nenhum poder sobre mim. Encontrei minha paixão, minha vocação. E pela primeira vez em muito tempo fiquei muito feliz. A vida deu uma volta completa, da dor à paixão, do desespero à esperança.
E agora eu estava pronto para aceitar tudo o que aparecesse no meu caminho.